Não há como manifestar o reino de Deus Altíssimo se não viveres sobre a palavra de Deus. Se não buscares a palavra de Deus, se não te submeteres à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que carrega o Espírito de Deus, é a palavra de Deus que faz todas as coisas, e a palavra de Deus não pode ser enganada. Ela não pode ser manipulada. O Senhor Deus Todo-Poderoso está amarrado à sua palavra. Nada Ele faz sem que possa, ou sem que antes Ele fale a sua palavra. Deus não faz coisa contrária àquilo que Ele já proclamou na sua palavra. Nós podemos desejar, nós podemos orar, nós podemos ambicionar, mas Deus não nos concede algo que Ele não tenha dito na sua palavra. A palavra de Deus é o princípio de todas as coisas. A palavra de Deus é o fim de todas as coisas. As bênçãos de Deus só podem ser achadas e encontradas dentro da palavra de Deus, em nenhum outro lugar. O desejado do seu coração, você só pode achar dentro da palavra de Deus, e não existe outro lugar onde você possa achar coisa alguma. A vida que você deseja, ela está contida na palavra de Deus. Então nós necessitamos da palavra de Deus para que possamos caminhar pelos caminhos de Deus. Nós necessitamos da palavra de Deus para podermos desbloquear as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós acabamos de ler claramente, a palavra de Deus diz: compre a verdade e não a venda. O que significa que a palavra de Deus é um bem precioso. É algo que, segundo a Escritura Sagrada que acabamos de ler, nós deveríamos pagar para poder ter. Nós deveríamos vender tudo o que nós temos para poder adquiri-la. Porque a palavra de Deus é mais valiosa do que os ouros mais preciosos, os tesouros mais preciosos. É mais valiosa que toda e qualquer coisa que o homem possa ambicionar. Não existe coisa que esteja acima da palavra de Deus. Não existe valor acima da palavra de Deus. Não existe riqueza alguma que o homem possa dizer: eu alcancei, que esteja acima da palavra de Deus. Não existe paz, não existe amor, não existe vida que esteja além da palavra de Deus. Se nós desejamos alguma bênção, é porque uma palavra foi proclamada por Deus. É porque alguma promessa foi proclamada por Deus a respeito daquela situação que você deseja. Se você ambiciona alguma coisa, é porque em algum momento o Senhor mencionou aquela palavra de ordem. É por isso que você deseja. Então a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o Espírito de Deus que o Senhor enviou para nos guiar, para nos conduzir, para nos fazer manifestar o reino de Deus Altíssimo. Não há como manifestar o reino de Deus Altíssimo se não viveres sobre a palavra de Deus. Se não buscares a palavra de Deus, se não te submeteres à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que carrega o Espírito de Deus, é a palavra de Deus que faz todas as coisas, e a palavra de Deus não pode ser enganada. Ela não pode ser manipulada. Mas o Senhor nos oferece a sua palavra. Ele coloca a sua palavra à nossa disposição. Porque
nos enviou para nós vivermos segundo a sua palavra. A palavra de Deus é um manual de vida para nós. A palavra de Deus é aquele livro onde nós devemos dia após dia procurar para aprendermos, perguntarmos: o que é que eu faço? Como procedo? Como vivo? Qual é a vontade de Deus para mim? Deus enviou a sua palavra. Ela é quem deve falar para nós. É a palavra de Deus quem deve nos instruir. Ela quem deve nos direcionar. Porque somente a palavra de Deus é que é a verdade. Somente ela é a verdade. Em outras palavras, toda coisa contrária à palavra de Deus é mentira. Toda coisa contrária à palavra de Deus não é divino. Não é digno sequer de permanecer no reino de Deus Altíssimo. Toda atitude contrária à palavra de Deus não é digna de permanecer diante do Pai. Todo comportamento, toda maneira de ser, toda maneira de se expressar, toda maneira de manusear, toda maneira de caminhar, toda maneira de executar, toda maneira de compreender, se for contrária à palavra de Deus, não é digna de estar diante do Rei dos Reis. Não é digna de ser aceite diante do trono da glória de Deus. Não é digna de destrancar o reino de Deus ao seu favor. Porque o reino de Deus só pode ser destrancado usando a palavra de Deus Altíssimo. O que abre os céus para nós é a palavra de Deus Altíssimo. O que faz jorrar chuvas de bênção é a palavra de Deus Altíssimo. O que faz cumprir, o Deus Altíssimo cumprir com as suas promessas é esta palavra descrita neste lugar. Então nós dependemos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Ele nos enviou para nós manifestarmos a sua palavra. Por vezes a gente se encontra em situações em que a gente pergunta: mas Senhor, por que desta situação? E poucas vezes paramos para nos perguntarmos: Senhor, quando o Senhor me criou, qual é a palavra do ordem que o Senhor me concedeu para eu vir manifestar aqui na terra? Porque essa palavra de ordem que o Senhor nos comissionou, que irá certificar o cumprimento da vontade celestial sobre as nossas vidas. Ultimamente nós muito temos falado do livro dos céus, o livro que lá está escrito, a história de nossa vida, que o Senhor revelou para quem nós viemos à terra. Qual é o nosso princípio, qual é o nosso fim. Amados irmãos, é verdade, esse livro existe, mas tudo quanto o Senhor nos mostra, que está descrito nesse livro de vida, nós só iremos manifestar se nós nos submetermos à palavra de Deus Altíssimo. Não é possível desejar a manifestação daquilo que Deus determinou a seu respeito, enquanto caminhades em caminhos contrários àqueles que Deus determinou a seu respeito. Enquanto o olhar não for santo, enquanto o linguajar não for santo, enquanto não houver obediência às escrituras sagradas do Senhor.
Recentemente, Deus usou o homem de Deus para ascendermos até o tribunal dos céus. Chegamos lá, houve um julgamento. Mas graças a Deus, fomos favorecidos em tudo. Nós descemos. Mas houve uma palavra de ordem. Vida de santidade. Pureza de coração. Não retrocedas. Vá adiante. Deixa o Senhor ser seu Senhor. Seja guiado por Deus. A bênção chegou. Mas houve uma palavra de ordem. Foi mencionada. Foi colocada diante de nós para nos direcionar. Viva em santidade. Viva em pureza de coração. Viva nos caminhos de Deus. Esta palavra está diante de nós. E essa palavra não está em vão. Essa é a palavra de Deus para nós neste tempo. E para continuar, para seguirmos de glória em glória, testemunho sobre testemunho, nós precisamos abraçar esta palavra de Deus.